Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo dos instrumentos ópticos. Tivemos a oportunidade de já falar da fonte de radiação, do seletor de comprimentos de onda, o problema que existe com esses equipamentos, a definição da largura de banda, e falamos primeiro dos filtros, o filtro de absorção e o filtro de interferência. Agora nós vamos dar continuidade falando de dois dispositivos ópticos também utilizados para a separação de comprimentos de onda, para selecionar o comprimento de onda, que são os monocromadores. O primeiro, o monocromador de prisma, que é utilizado ainda, embora a gente tenha outro tipo de monocromador mais moderno. Eu gostaria de dizer que esse item em particular, ele influencia no preço do equipamento. Quando a gente vai comprar um equipamento, especifico, eu vou usar um filtro de interferência ou um monocromador. Qual é a largura de banda desejada? Quanto melhor esse procedimento, é claro que isso vai impactar mais no preço do equipamento, tá certo? Vai depender muito da análise que você vai fazer e o que você pode tolerar de margem de erro. Então, os monocromadores, de uma forma geral, são dispositivos que permitem isolar faixas espectrais muito estreitas, em contraste com os filtros que nós acabamos de ver agora, certo? Os comprimentos de onda isolados por um monocromador podem também variar continuamente. E um monocromador do tipo de prisma, ele é composto das seguintes partes. Uma fenda de entrada, uma lente colimadora, a sua fonte de radiação está aqui antes da fenda. Então ela está emitindo, essa fenda já restringe a uma certa passagem de radiação e a lente direciona para o prisma. Chegando no prisma, vai ter a decomposição da luz branca nos seus diferentes comprimentos de onda. O que acontece com as gotículas d'água e com a luz branca, que forma aquele arco-íris, a decomposição de toda a radiação. E aí, essa lente de foco e essa fenda de saída, e aqui o prisma, eles são relativamente móveis. Então, posso programar. Eu quero analisar em 500 nanômetros. Então, ele vai ajustar para que a radiação de 500 nanômetros saia pela fenda de saída. E a sua amostra está logo após a fenda de saída. Qualquer porção do espectro pode ser focada na fenda mediante a rotação do elemento disperso, que é o prisma, ou espelhos, tá certo? Então ele decompõe a luz e direciona para a fenda de saída o comprimento de onda desejado. Esse é o monocromador de prisma. O monocromador de difração, rede de difração, alguns chamam grade de difração, utiliza o mesmo princípio do filtro de interferência, só que com uma melhor resolução, uma resolução bem superior. Então, os equipamentos mais modernos, eles vêm com a grade de difração, uma rede de difração, tá certo? Essa rede funciona utilizando o fenômeno da interferência construtiva ou destrutiva. A interferência construtiva para o comprimento de onda selecionado e os demais serão cancelados. É o que tem melhor resolução. Eu tenho monocromadores com rede de difração com a largura de banda menor do que 1 nanômetro. Então, uma ideia do equipamento, uma visão, a fonte de radiação, a radiação que entra através de um espelho é jogada através da grade de difração e que ela isola o comprimento desejado e joga na fenda de saída, onde vai passar pela sua amostra. Essa é a ideia de um monocromador baseado numa grade de difração. Utiliza o princípio da construção se reforçando ou se anulando. Falamos da fonte de radiação, deutério, tungstênio, dos seletores de comprimentos de onda, filtros e monocromadores. E agora,
o porta-amostra. A sua amostra está em solução e ela é colocada num dispositivo que é chamado de cubeta. Essa cubeta existe de diversos tamanhos, pode ser retangular ou cilíndrica. E um detalhe importantíssimo e que, se você não conhecer, pode levar a um erro. Já vi alguns alunos cometendo este erro, que é o material utilizado na cubeta e a região do espectro que você vai trabalhar. Ora, eu tenho cubeta que é feita de quartzo, cubeta de vidro e cubeta de plástico. Claro que a de plástico é mais barato, depois vem a de vidro e finalmente a de quartzo, que são caras. Aqui também eu tenho que conhecer isso daí. Qual é a região adequada para cada utilizado em qualquer região, no ultravioleta ou no visível. Já as cubetas de vidro e as cubetas de plástico, polietileno, por exemplo, tá certo? Podem ser utilizados apenas na região do visível. Então, eu já vi uma vez um aluno fazendo um experimento, né, e que ele estava sem saber por que não estava obtendo o resultado correto. Ele me procurou. Então, a primeira coisa que eu perguntei, qual é a região do espectro que você está trabalhando? Eu estou trabalhando com ultravioleta. Qual é a cubeta que você está usando? Cubeta de plástico. Então, pronto, descobri o erro. Porque o vidro e o plástico absorvem o vidro e o plástico absorvem a radiação no ultravioleta, tá certo? Então, né, outro detalhe, essas faces, né, elas são planas e perpendiculares à radiação incidente para evitar problemas de reflexão da radiação na superfície da cubeta. As células, elas podem variar de 1 a 10 centímetros. A largura dela, que na lei de Beer é aquele Bzinho, a espessura, o caminho óptico, que é essa largura aqui, isso pode variar de 1, que é o padrão mais utilizado, até 5, 10 centímetros, ok? Pode ser retangular ou cilíndrica. Agora, já fique esperando que uma cubeta cilíndrica, ela pode apresentar mais trabalho ou mais problemas. Por quê? Elas são mais baratas, mas devido à superfície curva, é mais fácil a gente ter problemas de reflexão na superfície das paredes curvas. E isso traz um detalhe, que quando a gente for operar essa cubeta, ela normalmente tem uma marca de referência, um tracinho, que nós temos que colocar todas sempre para ler na mesma posição, para a gente diminuir esse impacto das paredes cilíndricas, ok? E, por último, nós passamos pela fonte, pelo seletor de comprimentos de onda, pelo material da cubeta, e aí o comprimento de onda selecionado atravessou a sua amostra e um sinal luminoso vai chegar lá no detector de radiação. E esse detector, ele deve ser sensível para responder a uma faixa larga de comprimentos de onda e converter esse sinal esse sinal luminoso em um sinal elétrico que possa ser amplificado. Nós temos dois tipos básicos de detectores: células fotoelétricas e tubos fotomultiplicadores. Vamos primeiro às células fotoelétricas, também chamadas fototubos. São usadas na região do visível e ultravioleta e se baseia no efeito fotoelétrico. Então, aqui está um fototubo, ele contém internamente um ânodo em um formato de fio e uma placa recurvada que é chamado de cátodo. Então, polo positivo o ânodo e o polo negativo o cátodo. Esse cátodo, ele é recoberto por um elemento com baixa energia de ionização, tipo
os metais alcalinos. Então, como é que acontece, como é que ele converte o sinal luminoso, a radiação que foi selecionada pelo seletor de comprimentos de onda e que atravessou a sua amostra? Aqui está o exemplo, os fótons de luz. Os fótons de luz que atravessou a sua amostra, quando colide com a superfície do cátodo, acontece o efeito fotoelétrico. A energia luminosa, ao bater aqui, arranca elétrons. Por que isso é possível? Porque os metais alcalinos são os elementos de menor energia de ionização. A luz visível é capaz de arrancar elétrons da superfície de um metal alcalino. Então, recapitulando, vem os fótons de energia que atravessaram, né, sinal luminoso, colide com o cátodo, gera elétrons na superfície. E o ânodo, como está uma diferença de potencial positiva em relação ao cátodo, atrai o elétron, gera essa corrente elétrica que é amplificado. É exatamente isso que eu estou explicando aqui nesses dois quadros, tá certo? E quanto maior a quantidade de elétrons produzida nessa conversão fótons-sinal elétrico, então mais elétrons são produzidos, melhor o sinal que nós vamos obter. Tentando melhorar o sinal, nós temos as células ou os tubos fotomultiplicadores. É uma ideia muito inteligente e excelente pela sua simplicidade. É como se nós tivéssemos vários fototubos trabalhando em série. Então veja um esquema aqui, que eu explicando aqui, tudo já está escrito aqui. Quando você for estudar, além de ouvir minha explicação, pode ler. Isso aqui, essas placas, ó, que é a placa inicial, 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São dinodos, que na verdade são uma espécie de cátodos. Um detalhe, cada cátodo se encontra a um potencial de 90 volts positivo em relação ao cátodo anterior. Então essa placa 1 está a 90 volts positivo em relação à placa inicial. A placa 2 em relação à placa 1 a um potencial de mais 90 volts. E assim vai. A última placa, que é o ânodo, se encontra a um potencial de mais 45 volts em relação ao elemento 8 aqui. Então, a ideia é a mesma. A fonte de luz que passou pela sua amostra colide com essa primeira placa. Vai arrancar elétrons e os elétrons que foram gerados nessa primeira colisão, eles serão atraídos com grande intensidade para a placa 1. Por quê? Porque essa placa 1 se encontra a um potencial positivo em relação à placa inicial. Então eles são atraídos com grande energia e velocidade. Quando chegam na 1, colidem e arrancam mais elétrons. A quantidade de elétrons geradas na segunda colisão são atraídos com grande velocidade e energia para a placa 2. Por quê? Porque a placa 2 se encontra a 90 volts positivo em relação a 1. E aí vai, a cada colisão gera mais elétrons, que é atraído pela próxima placa, até chegar ao ânodo. Então há um sinal melhor, porque nós vamos ter uma avalanche de elétrons. Só para você ter ideia, nesse último parágrafo aqui, ó, em cada estágio, o número de elétrons é multiplicado por um fator de multiplicação que pode ser da ordem de 10 oitavas. Então, aumenta muito e melhora o sinal. Por isso que a gente usa mais hoje em dia uma fotomultiplicadora, certo? E para encerrar, tentar assim, né, ou recapitular os equipamentos que nós falamos. Falamos do fotômetro, o fotocolorímetro, que é aquele que usa o filtro de absorção ou filtro de interferência, e o espectrofotômetro, que usa o monocromador.
O espectrofotômetro pode ser de feixe simples ou feixe duplo. Vamos ver o esquema. Um espectrofotômetro de feixe único. Eu tenho uma fonte de luz, um monocromador que isola a radiação desejada, a cubeta com a sua amostra e o detector. Pelo fato de ter só um feixe de luz, está lembrado que a gente, antes de ler a amostra, eu tenho que ler o branco. Então, com um equipamento desse tipo, que é o que nós vamos utilizar, nós temos que fazer essa operação em duas etapas. No comprimento de onda selecionado, eu tenho que ler o branco. Aí eu tiro a cubeta do branco e coloco e faço a leitura da amostra. Mas não é algo que seja difícil de se fazer. Só duas leituras. E existe o espectrofotômetro de feixe duplo. Eu tenho aqui a fonte de radiação, o monocromador seleciona o comprimento de onda desejado e através de um jogo de espelhos ele é dividido. E aí eu vou ter dentro do equipamento o espaço para botar simultaneamente as duas cubetas, a cubeta da amostra e a cubeta de referência, que vai chegar na fotocélula e é feita a diferença das duas leituras. E aí eu tenho a leitura da minha amostra. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar de equipamentos e fechar a parte teórica de abscossiometria. Vimos, na primeira parte do curso de abscossiometria, os fundamentos teóricos, que eu dividi em 3 vídeos, e a parte de equipamento agora, que nós dividimos em 2 partes. O que falta agora é falar de como fazer o experimento e qual o cálculo envolvido no experimento, ok? Até a